Pronto, 11h05, pessoal. Bom dia novamente. Lembrando que o chat está fechado. Quem quiser falar alguma coisa, fale pelo microfone. Desliga o microfone e pode falar. Não entendi. Mandei, mas não mandei novamente. Mando daqui a pouco, só um instante. Nós vamos dar início à nossa quarta aula do quarto bimestre, dia 1º de 12 de 2020. Nós temos aproximadamente 3 semanas de aula mais para frente. E a semana de bimestral. Nós temos, mais especificamente, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nós vamos ter aula. Nós temos aula dia 8/12, aula dia 15/12 e 22/12 já é a bimestral. Na verdade, é o último dia de bimestral de vocês e dia 23 é conclusão, né? Último dia de aula propriamente dito. Então, basicamente, nós temos hoje, na próxima semana e na próxima. Temos 3 aulas. 3 aulas que nós vamos concluir o nosso bimestre. Então, hoje é a quarta, nós teremos 7. Quem começar a assistir a aula a partir de hoje, não tendo assistido as demais, quase que vai atingir 50% de frequência, né? Então, quem está sempre presente, ótimo, parabéns. Vou colocar novamente o link aqui. Pronto. Com certeza. Com certeza. Na minha qualitativa, ela é composta de atividades e frequência. Todas as aulas, a frequência 100% vale 10. Todas as atividades vale 10. Eu somo e divido por 2. Você assistiu todas as aulas, não entregou nenhuma atividade, ficou com média 5. Fez todas a média não, ficou com qualitativa 5, né? Você frequentou todas as aulas e entregou todas as atividades, qualitativa 10. Então, a qualitativa salva muita gente. E também prejudica, né? Porque tem gente que se dá bem nas provas, mas não assiste nenhuma aula, não entrega nenhuma atividade e acaba se dando mal do mesmo jeito. Nossa nota é composta por 3 notas, né? A qualitativa, a parcial e a bimestral. Lembrando que nós ainda temos alunos que não realizaram a parcial. 8 alunos da ADM1 não realizaram a parcial. 15 alunos da Conte 1 não realizaram a parcial e 15 alunos da Info 1 não realizaram a parcial. Parabéns para os alunos do design, todos realizaram a parcial de geografia, né? Então, ainda está aberto e é melhor tentar fazer logo. Caso contrário, vocês vão acabar se prejudicando e nos veremos, né, em janeiro. Recuperação. Pois não. Pronto, beleza, mas desde a semana passada que já está disponível lá e ninguém foi buscar. Pelo menos semana passada não foram buscar as parciais, né? No meu caso, geografia, não apareceu ninguém. Ainda está lá disponível, né? Mas, não, como eu disse, não foram buscar. Vamos dar início aqui. Lembrando que essa aula está sendo gravada para ser disponibilizada no Classroom. Logo quando encerrar essa aula, ao meio-dia em ponto, vai estar disponível já a atividade, que vai ser a nossa terceira atividade. Nós estamos na quarta aula e tivemos 3 atividades até o momento. Por quê? Porque na aula passada, que foi da prova, eu não coloquei atividade, já que tinha a parcial. E na sequência eu vou disponibilizar tanto o vídeo como esse material também no Classroom, pois não? Tem, sim, sempre tem. Deixa eu concluir, a gente faz alguma atividade para tentar recuperar. Mas para isso eu preciso das notas de todo mundo, né? Porque apesar de eu ter devolvido para vocês, eu não coloquei na minha planilha ainda. Eu só fiz devolver. Mas assim, de modo geral, não foram baixas, não. Foram relativamente altas. Um ou outro que tirou nota baixa, mas a gente tenta solucionar, tá bom? Vamos lá dar início, que é um tanto quanto extenso hoje. Nossa temática hoje é sobre clima terrestre, certo? No livro de vocês fica na página
inicia na página 155, certo? É a mesma temática, contudo, eu não estou obedecendo muito a lógica nessa apresentação, não estou obedecendo muito a mesma dinâmica do livro, tem algumas coisas a mais diferentes, certo? Então, o que é que nós pretendemos hoje? É nós entendermos basicamente o que é clima, o que é tempo, entendermos quais são os fatores e quais são os elementos do clima. E conversar um pouquinho também sobre mudanças climáticas, né? Vamos lá. Lembrando, pessoal, se alguém tiver com problema de acesso, não conseguir entrar, como tem uma pessoa aqui, deixa eu ver quem é. Aí eu não posso deixar, porque na apresentação tem alguém, não tem nem nome, não tem foto, eu não vou permitir. Então, se alguém tiver tendo problema para acessar, avisem, eles estão conversando pelo WhatsApp, que eu não estou mais presente lá, vocês me avisam aqui que eu autorizo. Agora, se eu não reconhecer quem é, infelizmente eu não vou autorizar, não. Então, vamos lá. A alternância, o que é que vai propiciar basicamente, o que é que vai propiciar nossas variações climáticas, nossos climas, né, diversos no nosso planeta Terra? Um dos primeiros fatores que vão determinar é justamente a alternância, né, da intensidade da radiação solar. E o que é que vai gerar, o que é que vai provocar essas alterações? Essas alterações, elas são apresentadas devido ao que nós vamos ver basicamente nesse vídeo aqui, que o nosso planetinha Terra, nosso planeta Terra, ele não está dessa forma como está sendo apresentado aqui. Ele não forma um ângulo de 90 graus com relação ao Sol. Na verdade, ele está um pouquinho inclinado, né? Nós vamos ver agora. A Terra não se desloca reta, mas ligeiramente inclinada. O eixo da Terra é inclinado. Neste momento, o hemisfério norte está inclinado na direção do Sol. Os dias são longos e as noites são curtas. Mas, principalmente como a Terra é inclinada, os raios de Sol chegam em ângulos diferentes. No inverno, um raio de Sol como este aqui chegava inclinado. Sua energia se espalhava sobre uma grande superfície. Fazia frio. Hoje, este mesmo raio de Sol atinge o solo em ângulo mais reto. Sua energia fica concentrada sobre uma superfície menor. Faz calor. No hemisfério norte é verão. No hemisfério sul é inverno. Temos estações... Aqui, pessoal, não sei se vocês estão conseguindo observar, que nós temos o Equador, certo? Aí, nesse momento ele disse que no hemisfério norte era verão, no hemisfério sul era inverno. Por que no hemisfério norte é verão? Porque nós temos no hemisfério norte uma maior quantidade de área que está tendo a incidência de sol, tá aqui, ó, essa área é maior, certo? No hemisfério sul, a área que está tendo incidência de sol é menor, tá aqui, ó. A área que está tendo maior incidência aqui é de menos sol. Então aqui no hemisfério sul é inverno, no hemisfério norte, verão. Porque o eixo da Terra é inclinado. Pois não. Qual é a angulação que faz mesmo? Essa angulação em torno de 23 graus, certo? Certo, obrigado. Nada. Como seu eixo é inclinado, a Terra se apresenta ao Sol sob ângulos diferentes. Quando a Terra está aqui, o Sol, ao meio-dia, fica à vertical do hemisfério sul. Lá é verão, enquanto a maior parte do dia, o hemisfério norte fica na sombra. Aí aqui nós já estamos observando o contrário, ó. Aqui o hemisfério sul ele já está tendo a maior quantidade de sol, e o hemisfério norte, ó, só esse pedacinho aqui. Então, no hemisfério norte seria inverno, e no hemisfério sul, como está tendo a maior incidência de sol, seria o verão. É inverno. Depois, à medida que a Terra avança em sua órbita, a linha onde o Sol fica à vertical sobe na direção do Equador. A Terra continua seu périplo, a linha onde o Sol fica à vertical ainda sobe na direção norte. O hemisfério norte está voltado para o Sol. Os raios chegam a nós sob um ângulo mais reto. É verão. Faz calor. Depois, nossa viagem continua. O Sol desce na direção sul.
Quando o Sol ao meio-dia fica à vertical do Equador, é o equinócio. Em toda a Terra, o dia e a noite têm a mesma duração, 12 horas de dia e 12 horas à noite para todo mundo. Pronto, aqui no finalzinho ele falou do equinócio. O equinócio é um momento que, pelo menos teoricamente, teríamos noite e dias com 12 horas. Naquele momento, naquele determinado instante. Nós temos 2 equinócios durante o ano, equinócio de inverno e equinócio de verão, certo? Na sequência aqui, qual a diferença básica de tempo e de clima? Tempo é tempo atmosférico. Nós não estamos falando de tempo de relógio, né? Como o alagoano gosta muito de dizer. Tempo atmosférico ele tem a ver com o estado momentâneo da atmosfera. É como, por exemplo, nós já estamos chegando aqui no verão, igual a música, e no verão a gente observa muito essa oscilação. Por exemplo, nós acordamos e está chovendo, quando nós vamos para a escola de manhã, quando presencial, está uma chuva danada, quando a gente chega na escola, antes do almoço, começa a fazer um sol, e quando a gente já está quase para sair, começa a chover de novo. Então, o que variou não foi o clima, nesse exemplo, o que variou foi o tempo. O tempo pode oscilar, pode fazer sol, chuva, no mesmo dia, no mesmo momento até, por vezes. Então, o tempo ele é oscilante, ele varia. O clima não, o clima é mais constante. Aqui, por exemplo, nós temos uma imagem onde tem um sol, como nós gostamos de dizer, um sol para cada um, né? Nós temos uma imagem onde nós temos neve, outra imagem com chuva, e aqui, por fim, né, toda essa variação, essa oscilação. Então, todas essas oscilações que nós mostramos são oscilações do tempo, não do clima. Não é porque no começo do ano que vai começar a chover, tomara que comece a chover aqui, e que nós vamos deixar de estarmos em uma região semiárida, que o Nordeste, o Ceará, ele está localizado, o clima do Ceará é um clima semiárido. Contudo, nós temos características litorâneas, né? Por quê? Porque nós estamos próximo à água, né? Ao oceano. E o que é clima? Clima é analisado sobre uma perspectiva temporal mais longa, né? O clima, o tempo, ele é mais reduzido, né? O tempo você vê ele mudando várias vezes ao dia. O clima não, o clima é mais constante, certo? É como se o tempo fosse partes do clima. É como se você imaginar um bolo. O clima é o bolo. O tempo seria os ingredientes que fazem parte desse bolo para compor o bolo, certo? Análise sucessiva dos tipos de tempos atmosféricos no decorrer de um período. Geralmente esse período que é feita a análise é de 30 anos ou mais. Ou seja, para se dizer que o clima mudou, eu tenho que ter observado a variação dessas características de tempo durante 30 anos. Por exemplo, se aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, começasse nevasse hoje, passasse um mês nevando, um ano nevando, não ia implicar em nada. Nosso clima continua sendo semiárido. Contudo, se no decorrer de 30 anos ocorresse essa discrepância, né, essa variação, essa neve, né, que é quase que impossível, nós poderíamos dizer que o clima daqui mudou, por algum motivo que aí teria que ser estudado. Aí vamos chegar basicamente nos elementos, né? Mas o que são elementos do clima? São as grandezas atmosféricas que podem ser medidas ou instantaneamente mensuradas. Nós podemos medir, por exemplo, a radiação solar, nós podemos medir a temperatura, a pressão atmosférica, a umidade, ou mensurar. O que é que eu vou mensurar? É uma coisa, eu estou mensurando, eu não estou necessariamente usando uma escala. Eu estou basicamente, eu posso estar dizendo, oh, pô, hoje a radiação está muito forte, hoje a intensidade solar está muito alta, porque eu estou sentindo aqui na minha pele, né? A temperatura está alta. Ou a pressão atmosférica está baixa hoje, que eu estou com até problema para respirar. A umidade está muito alta, porque eu estou vendo aqui que eu estou tranquilo, mas eu estou transpirando bastante, porque tem muita água na atmosfera. Então, esses elementos atmosféricos variam, né, durante o tempo e no espaço, e que isso se configura como um atributo básico para definir o clima da região.
Dependendo da variação solar, consequentemente da temperatura, da pressão atmosférica, da umidade, vai determinar certas características de um clima. Aí vamos tentar falar um pouquinho sobre cada um. Radiação solar, né? É o calor recebido pela atmosfera, advindo do Sol, como o próprio nome está dizendo. Aí vamos ter, por exemplo, a radiação direta. Aqui não temos nenhum objeto, nada, nenhum empecilho que está bloqueando essa radiação. Então a intensidade aqui vai ser muito alta. Radiação refletida, né? Como por exemplo, o raio solar bateu num corpo e ele acabou refletindo. A gente tem muito essa noção quando nós passamos em uma área que está pintada de branco, está exposta ao sol, à radiação solar. Então, quando nós passamos numa área que está pintada de branco, a cor branca ela é resultante da reflexão de todas as outras cores, né? Então, como o raio solar ele é composto de todas as outras cores, essa radiação solar numa parede branca, ela vai simplesmente refletir. Então, você fica, como nós gostamos de dizer aqui no Ceará, encandeado, né? A gente não consegue observar direito, não consegue enxergar. Diferentemente se fosse numa área preta, né? Escura. Porque o preto ele absorveu toda a luz. Então, o branco ele vai esquentar menos porque ele está refletindo, mas em compensação o preto ele vai esquentar mais porque ele está absorvendo, certo? Uma radiação difusa, que é quando, por exemplo, algum objeto como uma nuvem, ela está lá bloqueando aquela radiação solar e somente parte dela está sendo chegando à nossa Terra, né, nosso solo. Ou então árvore, copas de árvore, coisa do tipo. Ou mesmo um prédio, uma estrutura física, um objeto artificial, certo? Então essa radiação ela não vai chegar com toda a intensidade. Quanto à temperatura, ela corresponde ao estado térmico da atmosfera. Ela é responsável para a sensação de frio ou calor, certo? Pode ser medido por termômetros, por exemplo, né, em graus Celsius. Na física, a gente diz que a gente não está frio, a gente está menos quente, que na verdade os corpos eles perdem calor, eles não ganham frio. Então, se um corpo está frio é porque ele perdeu o calor foi irradiado. Aí aqui nós temos alguns exemplos de termômetro, né? Esse mais modernozinho, termômetro digital, que você não precisa nem entrar em contato. Uma coisa da física também que ela diz, que ela tenta explicar, é que toda vez que eu utilizo de algum artifício para medir a temperatura de algum corpo, se eu tenho contato, aquela temperatura ela não é real. Por quê? Porque a partir do momento quando você está com febre, que mamãe e papai colocam o termômetro lá embaixo do sovaco de vocês, para ver se vocês estão com febre e mediu 39 graus, eita, vocês podem ter certeza que a temperatura de vocês é mais do que 39 graus. Por quê? Porque quando o termômetro foi colocado em vocês, ele estava medindo abaixo de temperatura ambiente. Então, quando você coloca na sua axila o termômetro, o que é que acontece? Ele entra em um estado de equilíbrio. A temperatura do termômetro vai subir também, tanto que vai subir a barrinha de mercúrio, e naquela regiãozinha de tal termômetro, a temperatura vai baixar para entrar no equilíbrio. Quando você mede aqui, é porque os dois chegaram a 39 graus. Então, se esse aqui estava mais baixo inicialmente e chegou a 39 graus, é porque aqui estava mais quente e perdeu temperatura. Mas só que a perca é baixa, né? A gente quase não leva em consideração. Então, o mais indicado para se medir seria o laser, né? Que você vai irradiar um feixe de luz e consegue medir a temperatura. Você tem menos perda é mais fiel, digamos assim. Formas de mensuração da temperatura, né? Então, existe alguns termozinhos que são bons nós começarmos a atinar para ele. Média térmica. O que vem ser a média térmica? Média térmica é a variação da máxima e da mínima. Certo? Ou seja, se eu vou ter, durante um dia, temperaturas de 20 graus, 20, 28, 25, 27, babá. Então, várias chegando até 32, quando eu chegar durante o dia eu vou pegar todas essas temperaturas que foram medidas, vou somar e vou dividir pela quantidade.
Se eu somei 10 temperaturas durante o dia, a média térmica vai ser referente àquelas 10 temperaturas. Vou somar tudo e dividir por 10, certo? Amplitude térmica, que na verdade que vai ser a variaçãozinha da máxima e da mínima, não a média, certo? A amplitude é quando, por exemplo, acontece muito no sertão do Ceará. Durante os dias, nós temos temperaturas altíssimas, beirando aos 40 graus, e durante a noite, nós temos temperaturas relativamente baixas, de 20, 18 graus. Então, se eu tenho durante a noite uma temperatura de 18 graus e durante o dia eu tenho uma temperatura de 40, a amplitude térmica é o quê? A variação da máxima e da mínima. Então, 40 menos 18, se eu não me engano, deu 22. Então, a amplitude térmica deu 22 graus, é muita coisa. Aqui em Fortaleza, a nossa amplitude térmica é baixa. Durante o dia, nós chegamos a 30, 32. Durante a noite, 28, 29, 27 no máximo, às vezes um pouquinho menos. Então, a amplitude térmica de Fortaleza é baixa. Por quê? A gente vai ver mais na frente, mas tem relação com a água. Quanto mais próximo de água, a nossa amplitude térmica é menor. Quanto mais distante de água, a nossa amplitude térmica é maior. Pois não. Eu não entendi muito bem essa amplitude térmica. Tipo, eu entendi como é que se calcula ela, mas o que exatamente essa amplitude térmica diz? Pronto, ela vai dizer a variação da temperatura durante um período. Ela vai dizer qual a mínima e qual a máxima. Se a mínima foi muito mínima e a máxima foi muito máxima, a minha amplitude térmica vai ser muito alta. Ou seja, ocorreu uma variação muito grande, discrepante, durante um período, que geralmente é um dia, certo? Então, a amplitude térmica vai dizer isso, a variação da temperatura mínima e da máxima. E o que é que isso vai inferir na minha vida, na natureza? Pô, se eu tenho uma variação muito grande de temperatura, os organismos que vivem naquela região, eles têm que se adaptar a essa variedade, essa variação. Por quê? Porque durante o dia eu vou estar muito alto, durante a noite muito baixa. Então, meu corpo tem que se adequar a isso. As plantas têm que aguentar essa variação de temperatura. As rochas, elas vão acabar, as que sobram, né, as mais resistentes, são as que aguentaram essa variação de temperatura. Porque um corpo, quando ele aumenta de temperatura, seja ele qualquer corpo, ele dilata, ele cresce. E quando a temperatura baixa, ele encolhe, ele decresce. Então, nessa brincadeira de dilata e encolhe, ela acaba se rompendo, se fragmentando. Qualquer corpo vivo vai ter algum problema quanto a isso. Nós também. Só que nós criamos artifícios para nos proteger, né? Durante o dia a temperatura está muito alta, nós ligamos o ventilador. Durante a noite a temperatura está muito baixa, a gente se cobre, se enrola, se confina numa casa. Os animais, os vegetais não têm esse artifício, certo? Então, temperatura máxima absoluta é a maior temperatura atingida em um determinado lugar em um dado momento. Durante o mês de novembro todinho é observado aquele período de 30 dias e diz assim, durante o mês a temperatura mais alta de novembro foi 33 graus. Então a temperatura máxima absoluta desse período foi 33 graus. Do mesma forma, a temperatura mínima absoluta, que é a temperatura mais baixa que foi encontrada naquele período. Mês de novembro também não foi muito alto, muito baixo, digamos que chegou a 29. Temperatura mínima absoluta de novembro, 29 graus, aqui em Fortaleza. Mas temperatura máxima não tem muita, máxima absoluta, né, não é muito complicado, mínima absoluta não é muito complicado. Amplitude térmica é só você fazer a diferenciação da máxima e da mínima, uma continha simples. Média térmica é só você ver todas as temperaturas em um determinado período, somar e dividir pela quantidade. O teste foi com 10 temperaturas, soma as 10, divide por 10. Foi por 3, soma as 3, divide por 3. Média térmica é essa. Tranquilo também. Linhas isotermas, né? São linhas que unem locais com a mesma temperatura em um dado período de tempo, como tem nesse mapinha aqui, ó. Essas linhas vermelhas são as linhas isotermas. O que é que elas estão dizendo aqui, ó? Por exemplo, que nessa área aqui, próxima aqui, no centro da África, mais beirando mais o norte africano, a temperatura média é de 28 graus, certo? Se nós observarmos, quanto mais ela está subindo aqui para o norte, a temperatura está baixando, ó, 20,
10, 0, menos 10. Aqui eu não estou enxergando, menos 20. Certo? O que é que quer dizer? Que nesse espaço aqui, entre a 20 e a 10, nós vamos ter, quanto mais próximo da 20, a temperatura vai ser mais próxima de 20. Quanto mais próximo da 10, a temperatura vai ser mais próxima de 10, tanto aqui como aqui. Um fato curioso, não sei se vocês conseguem observar, mas vocês vão observar agora. Aqui nós temos os polos, né? Nós temos polo norte e aqui nós temos polo sul. Contudo, aqui no polo sul a temperatura mínima é 10 graus. Aqui no polo norte a temperatura mínima é 20 graus. Por quê? Uma explicação. Por que que no polo norte a mínima é mais mínima? Dos raios solares em cada um que pega. Já que a Terra é meio bugadinha assim. Aí um polo pega um pouco mais sol que o outro. Também deve ter deficiências climáticas ao frio e aquecimento global. Não, teoricamente não. Teoricamente, como a Terra está inclinadinha, vai ter momentos que o Polo Norte vai levar mais sol, tem momentos que o Polo Sul vai levar mais sol. Mas, teoricamente, os dois vão levar a mesma intensidade de sol. É outra coisa que vai determinar que o Polo Norte, a temperatura seja mais baixa, a média, né, do que o Polo Sul. As geleiras? É o quê? Geleiras, né? Sim, pode ser. Mas tem alguma relação também com a temperatura de Fortaleza ser mais baixa que a temperatura de Quixadá, sendo que ambas estão no semiárido. Não faço ideia. Vamos lá. Eu ia dizer a Linha do Equador? Linha do Equador. Não, linha do Equador está aqui. Vamos lá. Ó. Aqui a pergunta. No hemisfério norte, a mínima está mostrando aqui 20, menos 20. No hemisfério sul, a mínima menos 10. Certo? Se ambos são polos, polo norte e polo sul, por que que no hemisfério, pelo menos nessa imagem aqui, ela está demonstrando que no polo norte a temperatura é mais baixa do que no polo sul? Alguém tem alguém? O relevo? Professor? Não seria exatamente o relevo, não. Por quê? Pode falar. Eu me buguei aqui, não me dá um tempinho pra pensar que eu me buguei. Tá bom, tá certo. Vamos lá, vou dar mais umas dicas. Pois não. Quando é que dá zero é quando? Essa linhazinha amarela. Quando dá zero é o quê? Temperatura 0. 0. Aqui, ó, se a gente observar aqui, ó, 10. Aqui tá em 10 graus. Aqui é 0. Esse espaçozinho aqui, se ela fosse um círculozinho, círculo fechado, a gente dizia que aqui estaria 0. Como aqui é só uma linha, o que é que ela está acontecendo? Ela está dando a volta do planeta, né? Aqui é um planisférico, eu abri, ela está dando a volta. Contudo, mesmo ela está dando a volta, ela não está sendo fechada como essa daqui. Então a gente vai dizer... Mas deixa eu só um instante, deixa eu só terminar uma coisa e a gente fala. Então aqui o que é que está dizendo? Que aqui nesse espaçozinho aqui, entre a 10 e a 0, nós vamos ter temperatura próximas ao 0. Sendo que o 0 mesmo seria nessa linhazinha aqui, onde está o cursor. Certo? Deixa eu dar mais uma dica para vocês. Ó. O hemisfério norte, aqui é o Equador, o hemisfério norte, o que é que a gente observa? Tem mais continentes do que o hemisfério sul, tem menos continentes. O hemisfério norte é conhecido como hemisfério das terras. O hemisfério sul é conhecido como hemisfério das águas. Tem menos água no hemisfério norte do que no hemisfério sul. O mar, ele ajuda... Então seria a temperatura da água? Professor? Pois não. Vou falar que é por causa da altitude, que tipo, um tá mais acima do nível do mar que o outro? Aqui não tem como a gente dizer isso. Por esse mapa não tem como dizer, certo? Então, a princípio não. Que aqui não tá mostrando altitude. Fala. O Quixadá e Fortaleza que você tinha falado, Quixadá fica mais longe do mar? Certo, beleza. E qual é a relação? Então, assim, como você tinha dito, a água, né, meio que ela vai conservar, né, essa diferença nas temperaturas. Eu acho que tem uma coisa relacionada com isso. Então, ela vai conservar a temperatura mais... Tem a ver.
É isso mesmo. E o gelo também absorve 98% do continente ártico. O, Então deve ser isso também. o gelo é água, né? Mas a gente não, no caso aqui, a gente não levaria em consideração o gelo, por quê? Porque os dois têm gelo, né? Os dois têm gelo. Contudo, o que é que vai diferenciar um do outro mais do que o outro? Um mais do que o outro? É que gelo tem nos dois. Temperatura baixa tem nos dois. Então, por que que no hemisfério norte aqui, pelo menos no exemplo, a temperatura estaria mais baixa? Por quê? Porque no hemisfério norte nós temos mais continente. Então, foi até falado na aula passada que em regiões onde eu tenho mais solo, mais continente, ele esquenta mais ligeiro, mas em compensação esfria mais ligeiro, né? Perde calor. Então, consequentemente, no período do verão aqui no hemisfério norte, o verão vai ser um pouco mais intenso do que no hemisfério sul, mas em compensação o inverno vai ser também muito mais intenso do que no hemisfério sul, certo? Por quê? Porque como eu tenho menos água, a estabilidade da temperatura vai ser menor. Pois não. Porque em cima, como tem mais sol, então em época de frio, então a temperatura baixa bem mais do que no hemisfério sul. No hemisfério sul tem menos sol. E acima tem mais. Ele acabou de explicar isso. Foi. Tanto na época de frio como na época de calor, as intensidades vão ser maiores, porque tem mais terra. É isso. Beleza? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já já. Pressão atmosférica, pois não? Quanto mais alta a pessoa se localiza, mais frio fica ou fica mais quente? Pronto, é justamente mais ou menos esse slide aí, que é relativo à pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? É o peso, né? Ou a força exercida pelo ar sobre a superfície da Terra. Então, olha só. Nessa imagem aqui, nós temos o quê? Um pacote de ar, digamos que está sendo nessa marcazinha lilás, menor do que nessa daqui. O pacote de ar é maior. Então, se eu tenho um pacote de ar maior, aqui nós vamos ter uma maior pressão atmosférica. Aqui nós vamos ter uma menor pressão atmosférica, certo? Então, naturalmente, na natureza, sempre as coisas circulam de onde tem mais para onde tem menos. Então, o que é que vai acontecer? Se eu tenho uma região, a gente escuta muito isso na Maju, quando ela falava do clima, do tempo, e o pessoal agora, as meninas do tempo e os moços do tempo, quando falam no jornal. Quando eles dizem uma área de baixa pressão atmosférica, uma área de alta pressão atmosférica. Então, uma área de alta pressão atmosférica, ela vai ceder esse excesso de pressão para a área de menor pressão atmosférica. Então, vai acontecer uma circulação atmosférica, certo? Então, os ventos, eles são formados por essa variação de pressão, de uma área de mais baixa pressão atmosférica para uma área de uma área de mais alta pressão atmosférica para uma área de mais baixa pressão atmosférica. É como se, por exemplo, nós escolhêssemos uma das salas aí do primeiro ano, como, por exemplo, aquela, eu não sei qual é a turma, aquela última sala lá perto da quadra, não sei quem é de lá, mas digamos que vai todo mundo para lá, que conte, né? Todo mundo para lá, que é a maior, pelo menos que eu me lembro. Então vai todos os alunos do CRESA vão para lá. Não, vamos fazer o seguinte, fazer o contrário. Vai todo mundo para aquela salazinha vizinha ao multimeios, onde era o auditório, não sei se já está funcionando, mas uma das menores salas que tem. Todos os alunos do CRESA vão para lá, que é em torno de 400, por aí. Então, 400 alunos estão lá naquela área, seria isso aqui. Então, tem uma área onde a pressão atmosférica está gigantesca. O restante da escola, que é o pátio, a quadra, as outras salas, tem uma pressão baixíssima, não tem quase ninguém. Todo mundo está quase se esbarrando, não cabe mais ninguém, nem um alfinete cabe nessa sala, porque está todo mundo lá. Se de uma hora para outra eu abrir a porta, o portão lá da sala, eu não preciso nem dizer assim, saiam, vocês vão ser cuspidos da sala. Para onde? Para a área de menor pressão. Então, pressão atmosférica é essa, uma área onde tem muita pressão, onde eu vou ter todos os alunos do CREUSA na sala lá, vizinho multimeios. Quando eu abrir o portão, todos vão ser cuspidos, lançados naturalmente lá para o pátio, para o terreiro lá. Por quê? Porque a pressão está mais baixa. Então, isso é um processo natural, que vai implicar em alguns fatores, alguns fenômenos que a gente vai ver mais pela frente. Umidade, basicamente a quantidade de água na forma de vapor, né? No ar. Aliás, na forma gasosa, certo? No ar.
Que aí, geralmente a gente observa nas manhãs, quando nós temos uma noite muito fria e ocorre alguma precipitação ou o orvalho está muito alto, a umidade está muito alta, e quando começa a surgir os raios solares, aquela água que precipitou, ela acaba evaporando, né, formando essa neblina. A gente observa muito nas serras aqui do Ceará. Aqui em Fortaleza dificilmente acontece. Também por causa da nossa proximidade do oceano, né? Agora nós vamos ver os fatores climáticos. Aí sim, vai falar o que, não me recordo quem perguntou, mas sobre a distância, né, a altitude. Então, os fatores climáticos são condições que vão determinar ou que vão interferir nos elementos climáticos. Os elementos climáticos, eles estão lá agindo. Só que um elemento climático, por exemplo, a temperatura. A temperatura, ela é teoricamente igual ou próxima na linha do Equador. Contudo, na linha do Equador, nós vamos ter locais que vão ocorrer uma altitude maior, locais mais altos, topos de serra. Então, mesmo eu estando, por exemplo, em Quixadá, você vai em Quixadá, a temperatura altíssima, altíssima, 32, 33, 40. Só que se você for na Rajada não, Serra do Estevão, que é em Quixadá também, lá eu não me recordo a altitude, mas a temperatura é bem mais baixa, bem mais amena, certo? Maritimidade e continentalidade, é o exemplo que eu dei. Ceará, onde o sertão central é mais quente, Fortaleza é menos quente. Por quê? Porque nós temos mais água, certo? Mas vamos mais para frente, explicar mais um pouquinho cada um. Latitude. Latitude é diretamente relacionada aos paralelos, ou especificamente relacionada ao Equador. Então, o que é latitude? Lembrando, né, do começo do ano, é a distância de algum ponto da linha do Equador. Então, quanto mais distante você está da linha do Equador, você diz que a latitude é mais alta. Quanto mais próximo da linha do Equador, você diz que a latitude é mais baixa. E quando você está no meio do caminho, por exemplo, nos trópicos, a gente diz que é uma latitude mediana, né? Certo? Então, quanto mais distante do Equador, a tendência é a temperatura ser menor, certo? Mas vai ter outros fatores também que vão levar, a gente tem que levar em consideração também. Aí aqui está aquele mesmo videozinho, né, que mostrou, aqui apresenta as zonas climáticas, né, que são 5. Zona polar, zona climática polar ou glacial norte, que não dá para ver, mas tem um Nzinho bem aqui. Zona polar ou glacial sul. Aí nós temos zona tropical ou intertropical, por quê? Porque está entre os dois trópicos, o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. E zonas temperadas, né? Sul e zona temperada norte. Quanto mais, digamos, as zonas que nós encontramos, as 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, bem definidas, são aqui, nas zonas temperadas. Aqui e aqui. Lembra de quando você vai fazer uma comida e diz que a comida está bem temperada? Porque todos os temperos estão colocados de uma forma que você ache legal, né? Então aqui todas as estações do ano, elas estão bem representadas. Quando você vem mais para próximo ao Equador, a tendência da temperatura de se observar a maior intensidade numa temperatura mais alta. Por exemplo, aqui no Nordeste, no Ceará, nós temos basicamente, nós observamos a estação chuvosa e a estação não chuvosa, da estiagem. Quando você se distancia para os polos, a tendência é ser mais frio. Nós vamos ter estação quente? Vamos. Mas a tendência é se observar com maior intensidade as estações mais frias, né? A natureza, ela consegue até modificar, ela modifica, só que a gente tem que ter um olhar mais apurado para entender isso aí. Pois não, quem aqui ia falar? Altitude, que é o que... Oi? Na verdade, eu ia só voltar um tempinho, né? Assim, acho que você falou que o hemisfério sul é mais frio que o norte, né? O polo sul. Mas se você for tirar a média, então eles dariam iguais? Sim, sim, sim. Dá quase a mesma temperatura. A questão é que eu aproveitei o exemplo que apareceu lá 20 graus menos 20 graus no norte, aí eu aproveitei para usar essa lógica tem mais terra, sabe? Mas, de um modo geral, elas variam, mas são os mesmos. Mesma temperatura, porque a intensidade solar é quase idêntica lá. Tá ok? Então, altitude. Quanto maior a altitude, menos as temperaturas. E quanto mais próximo ao nível do mar, maiores as temperaturas.
A gente gosta de dizer que a cada 200 metros que você sobe, você ascende, você baixa 1 grau. Por exemplo, você está lá em Maranguape, a temperatura lá no centro de Maranguape está em 38 graus. Aí você vai subir a Rajada. A Rajada, se não me falha a memória, é 400 metros de altura. A serra lá da Rajada, lá de Maranguape. Se você subiu 400 metros, você, teoricamente, o topo lá da Rajada, ela vai estar 2 graus a menos. Então, se no sopé, lá no pé da Rajada, ou no centro de Maranguape, está dando 38 graus, lá no topo da Rajada, ela vai dar 36 graus, porque reduziu 2 graus. Claro que outros fatores também vão influenciar nisso, né? Mas, de modo geral, é assim, subiu, baixou a temperatura. Certo? Aqui é o exemplo, pronto, de Quixadá. Quixadá, temperatura quentíssima. Na cidade de Quixadá mesmo, nós observamos a caatinga lá, a vegetação caducifólia, a vegetação xerófita e tal. Se você sobe a Serra do Estevão, você já observa outra característica lá, uma vegetação parecida com a vegetação atlântica, né? Tem até estudos que dizem que lá em Quixadá, na Serra do Estevão, tem resquícios lá de Mata Atlântica. Não é muito aceito isso não, mas tem estudos sobre isso. Maritimidade e continentalidade. Isso tem a ver com aquela questão do continente esquentar mais do que as águas, né? Durante o dia o continente esquenta mais e a água demora mais a esquentar. Em compensação, durante a noite a água está mais quente do que o continente. Aí vai propiciar isso aqui, dessa imagenzinha aqui, que ela aparece aqui, maiorzinha, que é a brisa oceânica e a brisa continental. Durante o dia, como o continente aqui ele esquenta mais, se eu esquentei, o que é que aconteceu com essa massa de ar que está aqui? Ela subiu, ela foi embora. Então, gera uma área de baixa pressão. Se aqui está uma área de baixa pressão, aquela mesma lógica que eu falei da sala, como o oceano está menos quente, aqui nós temos uma área de maior pressão. Então, naturalmente, a massa de ar vai circular da área de mais pressão para a área de baixa pressão. Então, durante os dias, dia quente, né, propriamente dito, nós vamos ter o quê? A brisa, o vento, né, aqui em Fortaleza, por exemplo, ele vem do oceano e vai para o continente. O vento vem do oceano, vem daqui, do oceano para o continente. Durante a noite, isso se inverte. O continente fica menos quente e o oceano fica mais quente. Então, o continente fica sendo uma área de maior pressão e o oceano fica sendo uma área de menor pressão. Então, se aqui está com menor pressão, a massa de ar vai dar de maior para de menor. Então, vai gerar as brisas continentais. Então, durante as noites, os nossos ventos vêm do interior. Aqui em Fortaleza, o exemplo Fortaleza. À noite, o vento vem do interior. Durante o dia, o vento vem do mar, da praia, do oceano. Pois não. Isso tem alguma coisa a ver com a inversão térmica? Não, esse exemplo aqui não. Inversão térmica tem a ver quando nós temos poluição que está influenciando nessa circulação atmosférica. Aí se eu tenho poluição aqui, que ela barra essa circulação, aí esse ar quente que ele tenderia a subir, ele acaba descendo e acaba bloqueando todo esse sistema. Mas tem a ver com poluição, inversão térmica, certo? Professor, não entendi muito isso. Você poderia voltar o slide anterior? Posso, tá aqui. Não, antes O senhor vai botar o slide no Classroom? Coloco sim, eu coloco. Vou falar bem ligeirinho, porque também já está quase acabando. Vai ter atividade? Já 12 horas já tem atividade, aqui 10 minutos. Olha só, basicamente é assim, ó. Se durante o dia o continente, o solo, ele esquenta mais, aqui o ar que estava aqui foi embora, subiu, acendeu, né? Ele vai embora, ele sobe. Então aqui, se o ar que estava aqui subiu, ficou uma área de baixa pressão. Então, aqui ficou uma área de baixa pressão, aqui no oceano, como a temperatura está mais baixa, nós temos uma área de maior pressão. Então, a massa de ar, que é o pacote de atmosférico que está aqui, ele vai circular naturalmente do oceano para o continente, vai gerar as brisas, os ventos. Durante a noite é invertido. Como o continente ele esfria mais ou perde mais calor, e o oceano ele demora mais a perder calor, ele fica mais quente, aqui no oceano fica o quê? Com a pressão mais baixa e no continente com a pressão mais alta. Então a massa de ar vai circular do continente para os oceanos. Vai gerar, durante o dia, brisa oceânica, durante a noite, brisa continental.
Aqui em Fortaleza, durante o dia, o vento vem da praia, durante a noite, o vento vem do interior, certo? Massas de ar, que tem relação também, digamos, aquele slide anterior seria uma visão micro da circulação atmosférica. Isso acontece no mundo como um todo, planeta Terra. Essa circulação atmosférica acontece no planeta Terra. Por quê? Porque nós temos áreas que têm maior pressão, maior calor, aqui próximo ao Equador. Se eu tenho próximo ao Equador maior calor, eu tenho uma zona gigantesca de baixa pressão atmosférica. Então, se eu tenho uma baixa pressão atmosférica, o que, é que vai acontecer? As áreas que estão com maior pressão atmosférica, elas vão vir para cá, elas ficam circulando. Que vai acontecer um fenômenozinho que a gente fala de células de circulação atmosférica, que vai propiciar os ventos, vai propiciar as chuvas. A gente vai ver isso mais um pouquinho mais na frente, aqui é só questão introdutória. Pois não? Como ocorre aquele slide anterior, né? Tinha um tal de canal de umidade. Como é que ocorre isso? Pronto, quando a gente for falar de circulação atmosférica, eu explico mais detalhadamente isso aqui, certo? Mas é basicamente assim, ó. Se eu tenho uma área mais quente, essa área vai ficar de menor pressão. Então, o ar que está aqui, ele vai subir. Quando ele sobe quente e úmido, certo? Ele sobe quente e úmido e vai descer numa área frio e seco. Então, esse canal de umidade aqui que ele está dando exemplo é o quê? Aqui nós temos a Amazônia. Está aqui o exemplo aqui, está aqui o mesmo exemplo aqui. Nós temos na Amazônia. A Amazônia é próxima ao Equador. O Equador passa mais ou menos por aqui. Então, nós temos uma área muito quente aqui, intensidade, e nós temos também na Amazônia vegetação. Ela produz muita umidade. Então, essa umidade da Amazônia ela acaba sendo evapotranspirada, ela ascende, sobe. Contudo, nós temos, nesse exemplo aqui, né? Nós temos uma circulação atmosférica, um vento que nós chamamos de ventos alísios, que eles acabam empurrando essa massa úmida aqui, massa de ar úmida, para cá, empurra para cá. E aqui nós temos o quê? A Cordilheira dos Andes. Então, ela vem, ricocheteia na Cordilheira dos Andes e desce aqui para o Equador, que são chamados rios voadores. Eu até falei na aula passada sobre os desertos, eu acho que eu falei foi com vocês, sobre os desertos. E o Sudeste não é deserto, justamente por quê? Porque é por causa dessas massas de ar aqui propiciadas pelos rios voadores da Amazônia, certo? Mas volto a dizer, isso aqui a gente vai especificar mais lá na frente, pois não? Professor, com licença, pode haver massas de ar frio, de ar em lugares quentes? Não, pode, nós temos massa de ar frio e massa de ar quente. Só que a massa de ar frio ela vai ser fria e seca. E massa de ar quente, quente e úmida. Certo? Sempre vai existir massa de ar fria e massa de ar quente. Professor, A gente vai, como eu disse, a gente vai ver na circulação atmosférica mais detalhadamente. Pois não. o senhor tinha falado que, tipo, quando tá de dia, o sol bate no solo, né? Aí a água do solo evapora e à noite o ar frio desce, né? Sim. Isso. Então, tipo, por que nos desertos, que de dia são muito quentes, de noite são muito frio, por que não chove? Pronto, porque Qual é o motivo? porque como lá não tem água, pelo menos não tem muita água, essa oscilação vai ser grande demais, vai ser gigantesca, né? Então, se eu não tenho, vai evaporar, mas a quantidade de água que evapora, a água que está no ar é muito pouca. O ar, quando ele acende, é esse pacote atmosférico que está acendendo. Ele está acendendo. Contudo, no deserto, ele é seco. Então ele vai acender seco. Por que o deserto é deserto? Eu vou explicar mais na frente, na próxima aula, por que existem os desertos, pelo menos criar alguma explicação. Tem a ver com a circulação atmosférica, tá bom? A gente tenta, quando eu mostrar um mapinha na próxima aula, vai tentar ficar um pouco mais claro essa lógica dos desertos no mundo. Pois não? Só uma curiosidade que eu queria tirar. Toda noite ocorre o sereno, que é aquelas gotinhas que caem por causa da temperatura fria? Não necessariamente. Por exemplo, aqui em Fortaleza quase não tem, né? Porque tem que ocorrer a variação da temperatura alta. A amplitude térmica tem que ser maior. Durante o dia foi muito alto e durante a noite baixou. Aí vai ocorrer o sereno, que a gente chama, às vezes acontece nas plantas orvalho, né? Que fica as gotinhas d'água. Fortaleza poucas vezes acontece, mas agora no começo do ano, né, no verão, acontece às vezes. Mas geralmente não.
que a umidade do ar aqui no Ceará é muito baixa também, que é o que? O ar que está disperso na atmosfera. Vira e mexe, se vocês observarem no jornal, vive dizendo que nós estamos em estado de urgência, né? Porque baixa a umidade do ar, a gente fica até com secura na garganta. Vegetação. A vegetação ela tem a ver com a contenção, né, com a absorção dos raios solares, né? Minimizando seus efeitos. E a elevação da umidade por meio da evapotranspiração. A evapotranspiração tem a ver com os rios voadores da Amazônia, né? E com, por exemplo, as grandes cidades, as regiões urbanas, elas tendem a ser mais quentes do que as regiões mais interioranas. Aí tem a ver com o quê? Com ilhas de calor, que geralmente uma cidade urbana ela tem menos vegetação, que vai ocasionar mais ou menos o que essa imagem está dizendo, né? Meu Deus, por que esse calor tão grande? O cara acabou de derrubar todas as árvores, né? Não sabe por quê. Famosa crítica social, professor. Pois é. Então a gente teria que plantar mais árvores, né? Não fazendo ao contrário. E o relevo, dá uma corridinha aqui, senão não dá tempo, que tem a ver com, por exemplo, quem nunca viajou para o interior, aí a gente observa que um morro, uma montanha, tem um lado que está verde e tem um lado que está seco. É o chamado lado barlavento, que é esse lado aqui, ó, barla de barrar, né? Barrou o vento, barrou a umidade, e o lado solta vento. Então, no relevo aqui, se eu tenho um antéporo, né? um bloqueio para essa massa de ar, quando ela esbarra nesse bloqueio, ela precipita. Então, quando ela passar desse bloqueio, não tem mais água. Então, a vegetação aqui vai ser grande, a formação do solo vai ser grande, relativamente grande, e aqui quase não vai ter nem vegetação nem solo. Certo? A gente observa muito lá na Ibiapaba. Nós temos a cuesta da Ibiapaba, que nós já vimos o que é. Aí, por exemplo, na Serra da Ibiapaba, como nós chamamos, aqui no Ceará, no lado do Ceará, ela é bem verde, contudo, lá no lado do Piauí é seco. Porque a umidade que vem aqui do litoral de Fortaleza, do Ceará, ela chega e esbarra na Ibiapaba, chove lá na Serra da Ibiapaba, só que no outro lado do Piauí não chove, porque a água toda já desceu aqui. Isso é um artifício natural, físico natural. Correntes marítimas, certo? A gente muitas vezes pensa que a água dos oceanos são estagnadas, quando na verdade não são. Elas vão ter variedade de quê? De temperatura, variedade de concentração de sais e variedade de seres vivos. Então todas essas variedades elas vão fazer com que ela ocorra uma movimentação. Temperatura da mesma lógica que as massas de ar mais quente elas sobem, elas ascendem, as massas de ar, a água mais quente, que é próxima ao Equador, ela vai procurar ir para o polo, e as águas mais do polo, mais frias, vão procurar ir para o Equador. Mais ou menos como tem essa imagem aqui, ó. Se a gente observar, as áreas mais quentes, que são as vermelhas, elas estão mais próximas do Equador. Contudo, elas tendem a ir para os polos, e as águas mais azuis, né, mais frias, elas tendem a vir para o Equador. Na natureza sempre se procura o equilíbrio, viu? Sempre o equilíbrio vai acontecer. É aquela mesma lógica. Nós estamos destruindo o planeta Terra, toda a vegetação. Mas se um dia, quando nós deixarmos de existir, nós seres humanos, vai tudo voltar ao normal. Porque quem está fazendo mal à natureza somos nós. Aí já para encerrar, né? Além de todos esses fatores que são os de ordem natural, também é preciso lembrar que nós, né, homens, acabamos nos tornando um dos grandes agentes mais intensos da transformação do clima. Aí tem a ver com as mudanças climáticas, né, como falaram aí. Nós podemos ser responsáveis tanto por fenômenos climáticos mais localizados, como as ilhas de calor, inversão térmica e outros, quanto por processos mais amplos e diversificados, né? Nós, seres humanos, depois da Revolução Industrial, estamos mudando o clima mundial de uma forma gigantesca, né? Coisa que nunca foi visto na face da Terra. Eu estou colocando aqui novamente o formulário, o link. Quem não fez ainda, por favor, responda. Deixa eu ver como é que está aqui. 68 pessoas responderam, atualmente estamos em 74. E tem alguns que não responderam. Por favor, respondam. Pessoal, lembrando que essa aula foi gravada e até a próxima aula, viu? Continuem preenchendo aqui que eu vou encerrar. Valeu aqui, valeu.